Deus abençoe a todos a paz. Estou aqui para trazer uma mensagem, uma palavra, uma porção da palavra de Deus para o seu coração, tá? E eu quero compartilhar hoje 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que fala quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então, esse versículo vai dizer assim: 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Essa passagem que é muito conhecida, que quando o Senhor fala, repreende Samuel, Samuel que foi sucessor do sacerdote Eli, e o Senhor dá esse despertamento a Samuel, que até então ele estava ainda acreditando que Saul poderia, vamos dizer assim, melhorar, né? Mas só que depois que Saul, né, rei Saul, foi o primeiro rei de Israel, ele assumiu o trono. Ele, no começo, começou bem, mas depois ele começou a fazer coisas que estavam desagradando a Deus. E ele foi alertado, não somente uma vez, mas várias vezes, e ele continuou insistindo no erro. E Samuel, quando Deus fala diretamente com Samuel e fala assim: até quando terás dó de Saul? É como se Deus estivesse dizendo para Samuel assim: para de insistir no que não está dando mais certo, que não está fluindo, não está dando frutos. Em outras palavras, está sendo desperdício de tempo, desperdício de palavras. Eu fico imaginando Samuel, né, querendo falar, né, conversar com Saul para ele poder, né, dele se conscientizar. Ó, isso aí está errado, Saul, não é por aí. Você está entristecendo a Deus. E Saul, ele apresentava assim falso arrependimento. Ele sempre se esquivava, ele não assumia os seus erros. Você conhece pessoas assim? Que você fala, 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 e a pessoa fala até que vai mudar. Não, você está certa sim, e eu vou mudar. Mas depois passa o tempo, a pessoa continua do mesmo jeito, não mudou nada. Está do mesmo jeito. E era o caso de Saul. Só que no caso de Saul, ele não assumia os seus erros. Como é que eu posso dizer? Ele queria transferir, né, a responsabilidade dos erros para outros. Mas na realidade era ele. Mas ele não assumia os seus erros. Ele sempre tinha uma justificativa, algo. E o Senhor deu um basta naquilo ali. Porque se Samuel continuasse, não, peraí, agora vai. Mas não ia. Parecia que estava indo, que estava avançando, que tinha melhorado, quando ia ver, regredia. E foi quando o Senhor falou com Samuel, né? Advertiu Samuel sobre esse desperdício de tempo, desperdício de palavras. Porque a maneira que Samuel, né, estava usando, a maneira de Samuel, a estratégia, estava precisando ser mudado. Porque ia passar o tempo, é como se tivesse, acreditar, enxugar gelo, não está resolvendo. Sabe aquela árvore que não dava fruto? É o caso de Saul, não estava dando mais frutos. Aí foi quando o Senhor falou assim: para de agir com o coração, porque realmente enganou seu coração. Nós temos que agir através do Espírito Santo, através do que o Senhor nos orienta a fazer. Foi quando o Senhor fala com Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado. Por que o Senhor rejeitou Saul? Porque Saul rejeitou a Deus. Ele não quis mais obedecer a Deus. Como é que Deus vai trabalhar num coração fechado, num coração trancado? Está escrito lá no livro de Apocalipse que o Senhor Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Né? Então, não é pela força,
Mas tem que haver esse livre-arbítrio da pessoa querer. E no caso de Saul, ele fechou a porta para Deus. Ele trancou a porta para Deus. E nós vamos ver aqui que o que eu gosto, que eu quero, né, que Deus falou muito fortemente no meu coração, eu compartilhei isso até na live, é que ele diz assim, ó, enche o teu vaso de azeite e vem. O Senhor falou para Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. A gente sabe que o azeite, ele simboliza o Espírito Santo, a unção, a presença de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo, né, para Samuel assim, ó, esteja preparado para o novo. Para de ficar insistindo nessa maneira, usando essa mesma estratégia. Isso precisa ser mudado. Eu não vou agir desse jeito que você está pensando, eu vou agir de uma maneira totalmente diferente. Esteja preparado para o novo, ou seja, esteja preparado para a mudança. Então, quando o Senhor Deus fala para Samuel encher aquele vaso de azeite, porque o Senhor já tinha escolhido, provido um novo rei para Israel, porque agora seria um rei escolhido por Deus. E ali o Senhor fala para Samuel encher o vaso de azeite. E encher o vaso de azeite, nós podemos trazer para os nossos dias, é quando nós buscamos o Senhor. Quando nós buscamos esse relacionamento de intimidade com Deus através do quê? Da palavra, através da oração. Aí Deus ele vai nos guiando, que foi o caso aqui, que ele falou assim, ó, enche o teu vaso de azeite e vem, ou seja, seguir, ser deixado, né, ser guiado por Deus. Porque Samuel, ele estava ali, parou, ficou naquela situação, né? E tem pessoas que acabam passando por isso e sofrendo, porque isso é uma prisão emocional. Isso né, a pessoa está ali sofrendo naquela situação, e aquela pessoa ali, e ela agindo através do coração, usando estratégia, mas é do coração. Mas Deus ele tem a sua maneira de agir, a sua maneira de trabalhar. Eu não sei o que representa esse Saul hoje na sua vida. Quem é esse Saul na sua vida hoje? Mas Deus, ele nos orienta aqui, nós aprendemos aqui, que nós temos que mudar a nossa estratégia. Que tem hora que a maneira que você está agindo, a maneira que você está tentando ver essa situação mudar, esse Saul mudar, essa situação que você está vivenciando hoje, e você não está vendo nada. As coisas, o tempo está passando, e você não está vendo a solução. Mas Deus, ele fala conosco. Deus, ele fala conosco para que nós estejamos preparados para o novo. Porque tem hora que a nossa maneira de pensar, porque os pensamentos de Deus é totalmente diferente do nosso. Então Deus ele quer agir nessa situação aí, mas de uma maneira diferente. Ele vai estar te orientando como fazer. Porque tem hora que a gente acaba insistindo, mas não, peraí, vai ser assim, assim, e vai dar certo, e vai acontecer, mas só que não está acontecendo. Aí a gente tem que parar, peraí, tem alguma coisa errada aí. Não está fluindo, né? Não está dando frutos. Então, para, Senhor. Onde eu errei? Senhor, me orienta. O que fazer nessa situação para não ficar isso parado, estacionado, no mesmo, né, no mesmo grau, não mudar nada, não alterar nada. Senhor, me ajuda. Né? Ele tem que clamar e pedir o socorro de Deus, que Deus ele nos socorre. Ele nos dá graça como fazer, como proceder. E Samuel, ele ouviu e ele atendeu aquilo que Deus falou com ele. Né? E o Senhor, porque ele tinha que se libertar daquela... que ele estava muito ali, sabe? Muito envolvido. Isso estava atrapalhando de Deus agir. E quando Deus falou com ele, e ali ele encheu, sim, o seu vaso de azeite, e essa palavra para mim, para você também hoje, vamos encher o nosso vaso de azeite nessa situação. E começa a buscar o Senhor. Começa a colocar diante do Senhor. Senhor, orienta. Pai, o que fazer? A conversão do seu esposo, a conversão do seu filho, nas suas finanças, na sua área emocional, na sua área ministerial, não seja que área for. Então, de colocar diante de Deus, né? Encher o vaso de azeite e seguir as orientações dadas pelo Espírito Santo, né? Através daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aí você vai ver Deus agindo poderosamente, para não ficar perdendo tempo, desperdiçando tempo.
se desgastando e não tendo um resultado satisfatório. Aí Deus, ele nos alerta, é Deus abrindo nossos olhos, porque ele quer ver o nosso bem, quer ver as coisas acontecendo, avançando. E você vai ver a sua família na presença de Deus. Você vai ver sua vida financeira estabilizada, aquilo que os sonhos se tornando realidade para a glória de Deus. Mas torna a frisar, esteja preparado para a mudança. Esteja preparado para o novo. Nós temos que ter esse coração quebrantado. Não deixar, tem hora que acaba as coisas que a gente acaba atrapalhando, a gente quer direcionar Deus, quer ensinar Deus, mas é Deus que nos ensina, é Deus que nos orienta, Ele é o Rabi, Ele é mestre, é o nosso professor. E eu vou dar aqui uma ilustração, né, que eu até contei isso na live. A pessoa vai e compra um carro antigo, um carro, comprou, né, teve condições, comprou aquele carro. Não é um carro novo. E depois aquele carro começa a dar problema, ela começa a gastar dinheiro com mecânico, começa a gastar dinheiro com peças, e o carro sempre conserta o carro, demora muito, daqui a pouco tem que consertar o carro de novo. Aí pensa que o carro tá bom, agora vai. Aí quando vai ver, e nisso vai gastando dinheiro, gastando até aquilo que não pode. Aí, e a pessoa fica naquilo, fica presa, assim, sentimentalmente naquele carro, não, peraí, agora vai. Não, agora esse carro vai funcionar, agora. Aí quando e não funciona, e nisso está se passando o tempo. Se for parar depois para poder fazer as contas, gastou muito dinheiro. E o dinheiro que gastou naquele carro daria para comprar até um carro novo. E muitas vezes a gente está agindo assim. Sabe, querendo dar, não, peraí, agora vai. Não, vende, passa para frente. Tá vendo que esse carro está dando problemas? Tá cheio de problemas, não vale a pena continuar com ele. É dor de cabeça, é prejuízo. Então tem hora que você tem que se desprender. Não, peraí, chega, não vou. Senão a pessoa fica não, mas esse carro é tão bonitinho, né? É bonito, mas tá dando problema, a mecânica dele tá dando problema, não é para ficar mais com ele. Então tem que estar preparado para o novo, ficar com medo, não. Peraí, quem sou eu para ter um carro zero, para ter um carro melhor? Aí se for analisar só o gasto que teve com esse carro, já daria para comprar um carro melhor. E a pessoa nem percebeu que gastou tanto com o carro. E não só dinheiro, mas tempo, né? Quantas vezes, na hora que está precisando, deixou na mão. E tem hora que a gente age assim. A gente fica presa aquilo ali, tentando, não, peraí, não. Aí Deus, ele fala, deixa eu agir. É do meu jeito. Deus, ele fala conosco. É do jeito dele. E do jeito de Deus é muito melhor. Agora, se Samuel não desse ouvidos a Deus, se Saul continuasse, porque Saul, ele começou bem, mas depois ele subiu a cabeça, né? Se tornou rei de Israel, já não estava mais ouvindo a Deus. Como é que ia ser levantado? Né? Como é que o Senhor Jesus, ele veio da linhagem de Davi, né? Então tinha um propósito, que era para salvar o mundo, para nos salvar. E ali Deus, né, ele interviu ali naquela situação, porque se ele fosse esperar por Samuel fica aqui tentando contornar a situação. Então Deus vai estar te dando a estratégia certa, para que você possa estar ganhando seu esposo para Jesus, para que você possa estar ganhando seu filho para Jesus, e orar, busca o Senhor, coloca diante de Deus, deixa o Espírito Santo tomar a frente, agir por você, que Ele nos ensina, Ele nos orienta em tudo. Então a palavra que eu quero frisar aqui hoje, tá? Desse versículo, do capítulo 16, versículo 1, quando o Senhor diz assim, enche teu vaso de azeite e vem. Então a palavra que eu quero deixar para você hoje, guarda isso no seu coração, tá? Esteja preparado para o novo. Esteja preparado para mudanças. Vai acontecer e você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Tem promessas, tem propósito. Ele te ama, tá? Então, Deus abençoe você poderosamente, você e toda a sua família. Se você gostou desse vídeo, dessa mensagem, se Deus falou no seu coração, compartilhe, me ajude compartilhando esses vídeos, tá? Nessa divulgação, e principalmente orando, né, por mim, pelo meu ministério, que eu sou
totalmente dependente de Deus, tá? Ó, amo vocês, tá bom? Fiquem na paz.